Fala, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um dos melhores fundos imobiliários de base 10 que nós temos. Eu acho que é muito conhecido de todos, o VGHF11. Por que você quer falar dele, Diego? Porque é muito comum as procuras sobre fundos imobiliários de base 10. Para quem está começando, ele é o melhor caminho para você começar a investir em fundos imobiliários. É o menor custo que você tem de um bom fundo imobiliário. Pô, Diego, fundos de tijolos, não é comum ter fundos imobiliários de base 10, é verdade. A maior parte e os melhores fundos de tijolos, eles são de base 100 ou mais. Mais de fundos imobiliários de papéis ou híbridos, eu nem vou falar de agro, os melhores ou grande parte dos melhores são de base 10. E sem dúvida o VGHF11 ele está entre os melhores fundos imobiliários híbridos que nós temos. Esse fundo imobiliário ele é basicamente formado por investimentos em outros fundos imobiliários e CRIs. A gente vai ver algumas informações dele, a gente vai até entrar em algumas reflexões, a gente vai entrar no regulamento do próprio FII, porque a gente consegue entender melhor de como ele funciona. O valor atual do VGHF11 é de 8,84. Ele possui um dividend yield bastante alto, de 13,91. E isso é bastante constante, tá? Eu já compro esse fundo imobiliário há um pouco mais que 2 anos, há quase 3 anos, e ele vem entregando muito rendimento, um retorno, esse dividend yield, para quem não está entendendo direito, ele basicamente é o retorno que você tem anualmente quando você compra esse fundo imobiliário. É um ótimo retorno. Porque quando você coloca, por exemplo, R$ 100 nesse fundo imobiliário, além das cotas, você vai ter um rendimento como se tivesse R$ 13,91 durante um ano. Não por mês, durante a soma dos rendimentos de um ano inteiro, vai dar R$ 13,91, porque ele tem esse retorno bastante alto. Normalmente não é tão comum. Um retorno médio de bons fundos imobiliários é de 0,8 por mês, que não chega a dar 12% ao ano, mas os bons fundos tem alguns que superam 1% ao mês. Beleza. Esse fundo imobiliário está com valor patrimonial de 9,16, ou seja, ele está sendo negociado nesse exato momento com desconto. Quando a gente vê, ó, ele está sendo negociado a 8,84. Se o valor patrimonial dele está com 9,16, significa que ele está com desconto. Nesse momento ele está com 3% de desconto. Atualmente ele possui 400 mil cotistas. Isso é bastante interessante. A gente vai ver até um outro dado correlacionado a isso. A liquidez média atual dos últimos 30 dias é de 4 milhões de reais. É bastante alta. Os fundos imobiliários eles são diferentes de ações. Você não vê as pessoas fazendo trade de fundos imobiliários, mas você vê as pessoas fazendo trades de ações. Aí a liquidez de ações, de diversas ações, são muito maiores que as liquidez de fundos imobiliários, porque eles acabam sendo, eles têm essa particularidade diferente entre ação e fundo imobiliário. Mas entre os fundos imobiliários, essa daqui é uma excelente liquidez diária. O último rendimento dele, que foi pago esse mês de junho agora, foi de 9 centavos, é um ótimo rendimento, mais de 1% ao mês. Legal. Uma outra informação que eu quero mostrar para vocês é que ele está com um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão de reais. Para os fundos imobiliários, esse já se torna um ótimo e um robusto patrimônio. Os fundos imobiliários que têm esse patrimônio acima de 1 bilhão já se tornam fundos imobiliários bastante consistentes, seguros. Isso dá mais confiança para quem vai investir neles, porque são fundos imobiliários bastante grandes. Esse fundo imobiliário ele nasceu lá, 26 de fevereiro de 2021. Atualmente ele é a posição 48ª do IFIX. Isso só para mostrar que a participação dele no IFIX é de 0,7. Essa participação é questão do patrimônio dele. Ele é bastante robusto e esse patrimônio do IFIX equivale a 0,7. Legal, vamos pro relatório dele, o último que saiu, que é de maio. O de junho ainda não saiu, a gente está em junho. O de junho sai em julho, o de julho sai em agosto e assim que vai acontecendo. Basicamente aqui tem bastante informação que é interessante e são algumas informações que eu quero refletir com vocês. Primeiramente, esse é um fundo imobiliário que, para vocês terem uma noção, eles possuem cerca de 142 ativos. Você fala assim, como assim, Diego? É tanto ativo assim? E são diferentes, olha.
Isso é um dos pontos fortes desse fundo imobiliário, se não o ponto mais forte desse fundo imobiliário. 142 ativos dentro de um único fundo imobiliário. Quando a gente desce aqui no Status Invest, em qualquer outro site que você vai pesquisar as informações dos fundos imobiliários, você consegue ver quais são os ativos que compõem esse fundo imobiliário. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo, por exemplo, você tem um portfólio de FIIs. Esse relatório que eu estou mostrando para vocês aqui, olha, ele é o relatório de gestão. Quem gerou esse relatório foi a gestora do fundo imobiliário VGHF11, que é a Valora, esse carinha aqui. Para você ter acesso a esse relatório, é bastante simples. Você vai aqui no site da Valora, olha, você bota no Google Valora Investimentos. Essa aqui é a carinha do site deles. Você consegue clicar aqui, ó, em fundos. A Valora, ela tem diversos fundos imobiliários em que ela é gestora, e o VGHF é um deles. E você pode clicar aqui, ó, VGHF11, e vai vir para essa outra página que tem as informações que a gente quer. Por exemplo, relatórios de gestão. E aqui estão por meses, e aqui tem o regulamento que a gente vai dar uma olhadinha também, porque tem algo interessante. Legal, normalmente esses relatórios eles são mensais e com ele vocês conseguem ter uma noção mais detalhada do que acontece com esse fundo imobiliário. E a gente vai acompanhar aqui, por exemplo, a carteira de ativos que compõem o VGHF11. Aqui a gente consegue ver todos os CRIs, tem até os valores investidos do VGHF nesses CRIs. Além dos CRIs, tem o FIDC, que é um outro tipo de investimento diferente do CRI. Essa sigla aqui significa Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Dentro do próprio VGHF11, a gente tem, ele investe em outros fundos imobiliários, e são vários fundos imobiliários. E aqui você tem a listinha de todos eles, de todos os valores que estão investidos neles, os tipos, o segmento de cada um desses fundos. Isso é até bastante interessante, porque vocês conseguem ver se esse fundo imobiliário, que é o VGHF11, que ele é um bom fundo imobiliário, se ele compra cotas de outros fundos imobiliários, porque ele identifica a gestão ativa do VGHF11, identifica que esses outros fundos imobiliários são excelentes fundos imobiliários e entregam bons retornos, você pode pegar como material de estudo até esses fundos imobiliários para você ver opções para sua carteira. E você basicamente está se aproveitando da gestão capacitada do VGHF11 de identificar bons fundos, e você vai conseguir olhar para eles aqui dentro desse relatório, por exemplo. E aqui são vários fundos, e isso é muito legal, porque além de diversos CRIs, fundos imobiliários, essa diversificação enorme faz com que haja uma proteção para o VGHF11. Se algum desses fundos imobiliários ou de algum dos CRIs deixa de pagar o que compete ao VGHF, o que vai acontecer? Ele vai ser pouco impactado, porque existe uma diversificação muito grande. E aqui tem outros investimentos dentro do próprio VGHF, tem esse SPE aqui, que é uma sociedade de propósitos específicos, é um outro tipo de investimento. Uma outra informação que eu acho bastante interessante passar para vocês, e que isso é bastante relevante, essa porcentagemzinha aqui, olha. Atualmente, cerca de quase 60%, 59,3% do portfólio dos ativos do VGHF são CRIs. 35% são fundos imobiliários, 3,9% são SPE e 0,3% FIDC. Por que isso é bastante interessante? Porque isso aqui vai muito de encontro com o regulamento do fundo imobiliário. Para quem não sabe, os fundos imobiliários eles possuem um regulamento, que é basicamente as regrinhas para aquele fundo imobiliário existir, tem que respeitar aquelas regrinhas. E o VGHF não é diferente. No próprio site aqui da Valora tem essa setinha aqui, ó, que é o regulamento. E nele você consegue ver diversas informações. Por exemplo, dentro desse regulamento, uma das regrinhas é o limite que o VGHF11 ele pode investir em determinados investimentos.
Por exemplo, ações imobiliárias e cota de FIA imobiliário. Ele tem um limite de 10% que ele pode investir no máximo. Ele não pode investir 15% do dinheiro dele, por exemplo, da composição dos ativos do VGHF11 em ações imobiliárias, por exemplo. Em debêntures imobiliárias, 30% é o máximo. Participações em SPE imobiliária, no máximo 25%. Cotas de FIP imobiliário, 15%. CEPAC, no máximo 5%. Cotas de outros FIIs. Ele pode investir 100% do capital do VGHF em cotas de outros FIIs. A gente viu aqui nesse relatório que ele tem 30%. Tá tudo certo, faz parte do regulamento. Em CRI, se ele quiser, ele pode investir 100% do capital dele em CRI. Hoje tem quase 60%. Tá tudo bem, tá tudo certo. E cotas de FIDC imobiliário, no máximo 30%. A gente viu aqui que ele tem 0,3%. É bem pouquinho. Esse relatório também, ele é bastante interessante porque ele consegue nos dizer quais são as diretrizes que o VGHF11 vai seguir. Sem esse regulamento, a gente não saberia se, por exemplo, ele tem limite para investir em fundos imobiliários ou em CRIs. A gente não sabe, por exemplo, qual é o limite mínimo esperado de retorno. No regulamento está tudo escrito para que a gente conheça bem profundamente aquele fundo imobiliário que a gente está querendo investir, que a gente quer comprar as cotinhas para criar um portfólio e receber os nossos dividendos. Gostaram do vídeo? Acharam ele minimamente explicativo? Eu espero que sim. Deixa seu like, isso me ajuda muito, se inscreve nesse canal. O VGHF11, sem dúvida, é um dos melhores fundos imobiliários híbridos que a gente tem na bolsa. Eu continuo comprando o VGHF, ainda mais com esse desconto. E diz para mim, vocês têm esse fundo imobiliário na carteira de vocês? Se sim, o quanto de cotas vocês têm? Coloque aqui nos comentários. Se não, por que vocês ainda não têm? Optaram por outro fundo imobiliário? Coloque aqui nos comentários caso você tenha optado por outro. Se inscreve nesse canal. Até mais. Tchau, tchau.